aos Romanos, capítulo 8, aos Romanos 8:31. Carta de Paulo aos Romanos 8:31. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos os aqui presentes, os nossos irmãos também através da internet. Nós vamos abrir a preciosa palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos 8:31. Amém? Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai querido, estamos na Tua casa, viemos para ouvir a Tua palavra e colocar a nossa alma, o nosso coração diante do Senhor. Que Tu possas, ó Deus, sondar o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, e não permitir que, como Davi pediu, nós pedimos também, que não haja em nós nenhum caminho mau, Senhor, que não haja incredulidade na nossa alma, que não haja dúvida, Senhor. Ajuda nós a crermos verdadeiramente em Sua palavra, Senhor, a sermos homens e mulheres, Pai, firmes, verdadeiros naquilo que crê, Pai. Abençoa, Pai, este pequeno tempo que estaremos aqui. Venha ungir e inspirar Tua palavra, e como uma espada possa ela atravessar os nossos corações, ó Pai, tirando tudo aquilo que não presta, que não é do Senhor. Pedimos que o Senhor continue a tratar conosco e não desista de nenhum de nós, Pai, mas continue a operar na nossa vida até aquele grande dia, Senhor. Abençoa, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Muito bom nós estarmos de volta à casa do Senhor para alimentar nossas almas, fortificar a nossa fé, né? E sempre que entramos na casa do Senhor, devemos estar desejosos, né, de encontrar os nossos erros, as nossas falhas, porque não viemos aqui para piorar, viemos aqui para melhorar, né? Viemos aqui para que Deus acrescente na nossa vida aquilo que falta. Enquanto estivermos nesta terra, neste mundo, carregamos, diz, né, o profeta, carregamos um defunto. Eu gosto muito de me referir a isto, porque esta é uma verdade. Nós carregamos um defunto. Esta carne pecaminosa nós temos que levar até o fim da vida. É um homem caído, uma carne caída, pecaminosa, e você, depois que aceita Jesus Cristo, você carrega este corpo de morte, é um corpo que está se dissolvendo, porque vai para a cova, se não for transformado, ele vai apodrecer, mas você continua a carregá-lo, porque é a sua cruz, é aquilo que o profeta sempre diz: carregamos um homem morto. Então, precisamos conservar este homem morto, e viemos à casa de Deus para aprender, diz o profeta, a se esquivar de Satanás,
porque ele é o nosso adversário. E ele procura os nossos pontos fracos para nos derrubar. O profeta diz: todo homem, toda mulher tem um ponto fraco. E o que você tem que fazer como um grande combatente da palavra de Deus é esconder aquele ponto fraco que Satanás sabe aonde está. E você deve escondê-lo para que você permaneça em pé diante de Deus. Amém? Então nós viemos aqui para aproveitar este tempo. Para o cristão, o tempo em que ele pode estar na presença de Deus é o melhor tempo, é o melhor momento, né? Deixar os nossos afazeres, a casa, as responsabilidades terrenas e vir à casa do Senhor tomar a palavra de Deus. Isto é honrável, Deus se agrada disto. É um momento em que você pode receber o que você precisa de Deus. Se é perdão, você vai confessar. Se é cura divina, você vai tomar posse. Se é sabedoria, você vai receber a palavra de Deus. Se é edificação, seja o que for, viemos aqui para tirar todo o proveito do culto de Deus. Amém? Então nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre minhas convicções. Os irmãos se lembram desse título? Minhas convicções, quem pregou? Pastor Osmar, né? Uma grande mensagem que o pastor Osmar pregou, né? Uma mensagem maravilhosa, ungida, inspirada por Deus, né? Agora, as minhas convicções, cada um deve ter a sua convicção, certo? Nós temos convicção de que a mensagem da hora, ela é certa, ela é verdadeira, porque nós ouvimos João pregar e profetizar, e ao examinar nós vimos que estava tudo dentro da Bíblia e da mensagem. Então aquilo que era a convicção do pastor, passou a ser a nossa convicção também. A convicção do pastor Osmar não é a minha convicção, tá certo? A convicção do pastor Osmar é a dele. A sua convicção não pode ser a minha convicção, é a sua, porque cada um deve ter sua própria convicção. Você não pode tomar a convicção de outro. A convicção de que a palavra é certa, de que a Bíblia é verdade, de que a mensagem de William Branham é absoluta, é você que tem que chegar a esta convicção. Você ouve a pregação da palavra, você examina com a mensagem, com a Bíblia, né? E aquilo passa a ser a sua convicção, tá certo? Ninguém pode ter a convicção do outro. Nós vamos responder diante de Deus individualmente, né? Então você tem que ter sua opinião firme daquilo que você crê. Você tem que estar absolutamente certo, convencido que aquilo que você está ouvindo é a verdade. Você não pode crer porque eu estou pregando. Você não pode ter uma convicção porque sua mãe tem, seu pai tem, seu irmão tem. Você tem que ter sua própria convicção baseada na revelação pessoal de Cristo para você. Eu posso pregar aqui aquilo que eu tenho convicção que é verdade, mas é obrigação de cada um de vocês examinar se aquilo que eu estou pregando é a Bíblia, é a mensagem, né? Para que você tenha a sua própria opinião, porque ninguém vai levar o outro para o céu. Ninguém vai ser carregado pela convicção do pai, ninguém vai ser carregado pela convicção da mãe, ninguém vai ser levado pela convicção do pastor. Convicção é algo individual. Eu ouvi o pastor Osmar pregar minhas convicções, e eu examinei o que eram as convicções do pastor Osmar, e eu descobri que aquela era exatamente a minha convicção também, porque estava pautado, estava baseado e embasado na palavra e na mensagem, né? Então, a minha convicção hoje é o que está escrito na Bíblia e na mensagem, porque é exatamente o que João profetizou para nós, é a pura essência da mensagem. William Branham pregou a pura essência da Bíblia, e nós temos uma mensagem pregada pelo pastor, que já partiu, está com o Senhor, mas quando nós examinamos, nós vimos que era a pura essência da mensagem.
Por isso é a minha convicção que a mensagem do sétimo anjo é absolutamente correta e verdadeira. E eu, ao ouvir o sétimo anjo, cheguei também a uma conclusão, que a convicção do profeta na Bíblia também é a minha convicção. Porque ao examinar o que William Branham pregou, eu vi que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Então eu tenho convicção de descansar a minha fé, minha confiança na palavra, na mensagem, porque eu sei que ela é correta. E cada um de nós temos que ser assim, né? O filho não pode depender da convicção do pai, a filha não pode depender da convicção da mãe. Cada um de nós responderemos individualmente, e a nossa vida vai ser abençoada dependendo da nossa convicção. Amém? Então, quando nós tratamos de salvação na alma e do destino eterno de cada um de nós, não podemos flutuar, né? Não podemos voar como uma folha seca, não podemos ser volúveis, né? Pensando uma coisa, vivendo outra, não podemos duvidar, não podemos ter dúvida daquilo que estamos crendo, porque isso não traz benefício para a sua vida. A dúvida, diz o profeta, é de Satanás, a incredulidade é do diabo, a incerteza não é de Deus, a fé é de Deus, e a fé ela crê contra até mesmo a esperança. Nem a esperança entra para nós aqui, porque nós não estamos esperando, nós já temos. A fé, diz o profeta, não espera, a fé obtém. Então quando você tem fé, você crê e tem fé contra a esperança, porque a esperança você está esperando o quê? Cristo já fez tudo por nós, na cruz do Calvário foi consumada a nossa salvação, a nossa cura. O que nós temos que fazer aqui é fé e tomar posse, e você só vai tomar posse se você tiver convicção daquilo que você está crendo. Muitas pessoas não obtêm nada de Deus, porque não têm convicção, elas não estão se importando com a palavra de Deus. Porque a verdadeira crença na palavra tem que gerar em nós uma convicção absoluta. A convicção nos muda por inteiro, muda a nossa opinião, muda nossas atitudes. A convicção na palavra de Deus forma um novo homem e uma nova mulher. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, expressando nossa convicção absoluta. Então temos que ter certeza absoluta daquilo que estamos crendo. Não é uma fábula isso aqui, né? Ou uma fantasia da nossa cabeça, não pode ser. Cada um de nós somos um indivíduo para com Deus. Deus trata individualmente com cada um de nós. Quando se trata da nossa fé em Deus, em sua palavra, não podemos, irmãos, ser vagos, não podemos ser incertos, ter incertezas. A nossa crença que temos, não podemos ter dúvidas, ser duvidosa a nossa fé. A dúvida e a incerteza não é de Deus. A Bíblia diz, todos aqueles que se aproximam de Deus, devem crer em sua palavra, devem crer que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esta é a fé que agrada a Deus. Está certo? Que Deus recompensa a nossa fé através da palavra. Sem fé, a Bíblia diz, sem fé, sem certeza, sem revelação, é impossível agradar a Deus. Porque precisa-se que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, tenha convicção de que Deus é verdadeiro, é real, creia que Deus cumpre sua palavra. Você tem que ter, irmãos, provas, coisas materiais na sua vida, para você adquirir uma convicção, e isto só vem por uma crença verdadeira. Se a sua vida, ela não tem provas na sua vida, de que Deus existe, de que Deus é verdadeiro, é porque a sua fé está vaga demais. Cada um de nós devemos buscar na Bíblia, na palavra, uma verdadeira convicção. Outra coisa que não podemos fazer, ou Deus aceitar, irmãos, é confiarmos na fé ou na crença de alguém.
Isso nunca vai gerar uma convicção própria em você. Porque vai chegar uma hora, diz o profeta, que você vai clamar por Ele. Vai chegar uma hora que você vai precisar dEle. E é nesta hora que a experiência sua convicção na palavra, sua fé absoluta em Deus vai agir. Então a maioria das pessoas, elas não conseguem uma fé pessoal, uma certeza de fé, uma convicção própria. Muitas pessoas, irmãos, elas se apoiam na fé uma das outras. Ah, meu pai está crendo nisso, eu vou crer também. Ó, minha mãe faz tempo que ela crê nessa palavra aí, por isso que eu acho que ela é a verdade. Meu pastor crê assim, 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 assim. Eu fico com o que o meu pastor prega. É assim que é a fé religiosa. É assim que é a fé de um crente mental, intelectual, cabeçudo, né? A cabeça está inchada de conhecimento humano. Ele não tem a sua própria convicção. Então, muitas pessoas, elas se apoiam na igreja, elas nem sabem às vezes o que a igreja crê. Se você perguntar qual que é a doutrina da igreja, eles nem sabem. Qual que é a doutrina da Bíblia, eles nem sabem. Mas estão ali porque são religiosos. Eles acham que porque leem a Bíblia, vão à igreja, porque pertencem a uma família cristã, que isto é convicção. Isso não é convicção, isso aí é religiosidade. Não salva ninguém. Ah, eu vou à igreja porque meu pai foi, minha mãe é desta igreja faz tempo. Eles creem não porque é a palavra, ou porque é escriturístico. Simplesmente creem por causa do pai e da mãe. A mensagem que temos hoje, a maioria dos crentes da mensagem, eles creem por causa de um grande pastor que prega aquilo e crê que aquilo é verdade. Mas eles não têm convicção própria daquilo. Eles não têm suas próprias convicções. Eles não conhecem nada da mensagem, nada da Bíblia. Simplesmente eles defendem aquilo que o pastor defende, que o pai defende, que a mãe defende, que o irmão defende. Mas quando se trata, irmãos, de salvação da alma, não é assim que funciona. Quando se trata de ir no arrebatamento, não é assim que funciona. Salvação é convicção com Deus. Arrebatamento é uma convicção que nós temos que ter, uma fé absoluta naquilo. O profeta diz: nós não temos convicção para ser curados no tempo do irmão Branham. Fé, uma fé convicta de que Deus pagou o preço do pecado e levou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando você crê nisso, você tem convicção que é a verdade aquilo. Porque, irmãos, a verdadeira fé na palavra, ela tem que produzir convicção. Convicção faz você tomar posição por aquilo que é verdade. Não adianta você falar que está convicto da palavra, se você não toma posição verdadeira ao lado da verdade, sem importar o que vai acontecer. Quando um homem e uma mulher, ela está convicta de que aquilo é a palavra de Deus, ela abandona tudo. Ela deixa pai, deixa mãe, deixa irmãos, deixa companheirismo, deixa pastor. Quando ela chega à plena convicção de que aquilo que ela está ouvindo é a verdade, ela tem base na Bíblia, ela tem base na mensagem, aquilo liberta ela de todo tipo de religião. Convicção, os mensageiros tiveram isso. Agora, não vai dar tempo, nós vamos chegar aqui, mas eu quero expressar também o âmago da minha convicção na mensagem do dia, tá certo? Mas vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Quando se trata de salvação, meu irmão, quando se trata de salvação, você não pode ter seus próprios pensamentos, tá certo? Suas próprias convicções, se você não conhece nada da palavra, simplesmente você vai navegando como um barquinho, né? O profeta chama de uma garrafa com a rolha dentro, vai para o lado que o vento soprar. Muitas pessoas são assim, elas não têm convicção, elas estão aí à deriva, sem saber no que crer, mas quando se trata de salvação da alma, não funciona assim. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas minha palavra não passará. Então,
A minha convicção tem que estar na palavra, né? Deus, irmãos, leva muito a sério sua palavra, viu? E o profeta diz: Deus espera que nós levemos também muito a sério a palavra de Deus. Amém? Então temos muitos barcos, né? Quando você olha para algumas experiências de alguns irmãos aí, de muitas pessoas que já até passaram por aqui, né? Temos muitos barquinhos naufragando no mar da incredulidade, da incerteza, da ignorância, por falta de quê? Convicção. O profeta diz: eu admiro muito um homem e uma mulher que tem convicção, que não crê porque o outro crê, que não é como o profeta diz aqui na mensagem, nós vamos ler, não é como um pano de lavar louça, sabe? Que você faz dele o que você quer. Não, convicção, quando você tem convicção, você é firme naquilo que você crê, porque você tem base na Bíblia e na mensagem, aquilo não te move, porque você está convicto de que aquilo é Deus, Deus revelou aquilo para você pessoalmente. Então o que você tem hoje é muitas conversões fracassadas, chegaram até determinada altura e não prosseguiram, faltou convicção, faltou certeza do que está crendo, faltou uma experiência real de um novo nascimento. Filhos, é como filhos mortos prematuramente, né? Não terminou a gestação espiritual de muitas pessoas. Quando a mulher tem uma gestação e chega ali nos 4 meses, ela não consegue terminar aquela gestação. Simplesmente a criança não continua, não nasce, se torna um feto morto. Isto é o que acontece com muitos crentes, que não conseguem chegar até o fim da gestação, eles não conseguem ser justificados, santificados, e nascerem de novo, batizados com o Espírito Santo. A gestação não termina, porque eles não têm convicção da palavra de Deus, eles não levam a sério a palavra de Deus, eles não têm experiência com Deus, são simplesmente crentes na igreja, religiosos, aprenderam com a mente, mas aquilo nunca desceu para um novo nascimento em seu coração, Tiveram o quê? Uma crença manufaturada, religiosa, nunca creram de verdade, irmão. Aprenderam, como diz a Bíblia, né? Ouviram, aprenderam, nunca chegaram ao conhecimento da verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, te dará convicção. A pessoa que é liberta do sistema religioso, ela tem convicção, a verdade libertou ela. Quando nós cremos no profeta, na mensagem de William Branham, isto libertou nós do sistema denominacional, porque nós vimos que tinha base na palavra, era escriturístico, aquilo nos deu convicção de que William Branham era profeta de Deus. Nós abandonamos todo o nosso companheirismo denominacional, deixamos tudo, para quê? Ficar ao lado da palavra. Nós ouvimos um homem de Deus pregar, aí você vai examinar na palavra, para ver se aquilo é a palavra de Deus. Então a verdadeira fé traz convicção. Se você tem fé, uma verdadeira fé na palavra, aquilo tem que produzir convicção, A convicção traz um verdadeiro nascimento, o meu e o seu. Todo crente convicto, ele nasce de novo, é impossível não nascer. Viu? Se você crê na palavra e tem convicção daquilo, isto é levar Deus a sério, a sua palavra. Aquilo vai mudar sua vida. É impossível um crente que tem convicção na palavra não ser mudado. Se eu e você não somos mudados, é porque nós temos uma meia fé. Somos um crente meia boca. Viu? Manufaturado. Não atingimos aquela convicção própria, aquela certeza de que a palavra de Deus é certa, infalível, verdadeira. Então, a verdadeira fé
traz convicção, né? A convicção traz um verdadeiro nascimento, uma real experiência com Deus. Sabe o que é um novo nascimento? É uma real experiência com Deus. Você sabe que Deus tratou com você. Você teve aquela experiência que Deus falou ao seu coração através da palavra, né? Então, quando você realmente crê e Deus tratou com você, algo real, aquilo te muda, né? A prova de que você teve convicção é que aquilo te muda, aquela palavra te muda, né? Ninguém mais vai mudar você agora, porque Deus te mudou e você tem sua própria convicção da palavra. Amém? Então você está convicto que aquilo é Deus. Aí você ouve aquilo e é caso encerrado, você não se importa com mais nada. Você não tem mais preocupação de ouvir outra coisa a não ser aquilo que te deu convicção da palavra. Não importa. E quando você tem convicção, meu irmão, daquilo que você crê, não importa o que você tenha que fazer. Nós vamos ler um parágrafo aqui para os irmãos verem. Não importa o que você tenha que fazer, isso é convicção. Se é ficar sozinho, não importa. Você realmente alcançou aquela linha da vida, como diz o profeta, né? Então, você só será mudado, meu irmão, minha irmã, transformado, se você tiver convicção, estiver convicto da palavra. Convicção gera transformação. Se eu não sou transformado, a minha fé é superficial, uma fé religiosa. Se a minha opinião não muda e é contrário à palavra, a minha fé é superficial. Porque uma verdadeira fé sólida na palavra traz mudança, traz convicção. Você não crê porque os outros creram. Você não crê porque o pastor crê, porque seu pai crê, sua mãe não. Você crê porque você viu na palavra de Deus que é a verdade. Você viu na mensagem de William Branham que aquela doutrina é a verdade. E você não pode dizer que crê se você não crê, porque senão você é um hipócrita. Então temos muitas falsas conversões. As pessoas, irmãos, elas não estão convictas, elas não vão ser transformadas. Você sabe por quê? A única forma de nós sermos arrebatados hoje é estarmos convictos de que aquilo que nós estamos crendo produzirá fé de rapto. E para você crer naquilo que vai te dar fé de rapto, você tem que encontrar aquilo na mensagem, vindicado na palavra, na mensagem e na Bíblia. Isto te dá certeza, convicção. Deixa eu ler aqui para os irmãos aqui, aqui nessa mensagem, um homem correndo na presença do Senhor. O profeta diz assim, é um caminho, não é um caminho fácil. Veja, o caminho das organizações, o profeta diz, Jonas não queria encarar o negócio de ir aos gentios, ele não queria levar a mensagem lá. Dentro de 40 dias, vocês perecerão, se não se arrependerem. Ele pensou, aqueles gentios, é difícil saber o que eles farão comigo. Ele não queria encarar isto. Por isso ele pegou o navio que vai para Tarsis. Você sabe que o problema das pessoas não terem convicção? Porque quando você tem fé e convicção, Deus vai cobrar de você uma posição sua e minha pela verdade. Quando você crê e tem convicção de que aquilo é a palavra de Deus, não é uma doutrina popular, é algo que as pessoas não estão crendo, mas você vê que é a verdade, e você só vai tomar posição por aquilo, se você tiver convicção que aquilo é verdade. Do contrário, você não vai, porque o caminho de Deus, ele é um caminho áspero, diz o profeta, quer ver? O caminho de Tarsis, a rota fácil, é um caminho fácil, é um caminho popular com as pessoas. É fácil tomar o caminho onde todos podem dar um tapinha nas suas costas e dizer que você é um bom companheiro. Este é fulano, este é Beltrano, o mundo olha para você, é fácil andar pelo caminho popular. As pessoas veem uma crença popular, todo mundo está crendo, eu vou crer naquilo também.
Mas quando você tem que fazer algo diferente, quando você tem que assumir sua convicção do que você sabe ser a verdade, é aí a parte difícil. O profeta diz, é aí a hora de perder, tá certo? Porque convicção na palavra de Deus gera perda na nossa vida. Se fosse fácil, todo mundo tomava posição. Deus, Ele quer extrair de nós convicção. É como muitas vezes temos aquele artigo do cântico, né? Quão fácil é navegar o mar quando se faz calmo, confiar na força do grande braço de Jeová. Deixe as ondas começarem a se encampelar, deixe o vento soprar e fazer as ondas baterem. Então o que se faz? Como algo que me contaram uma vez, que uma senhora disse, lá nos dias do cavalo e da charrete, disse, o que o cavalo fugiu com ela, voltando da igreja, e o que a senhora fez? Disse, eu confiei no Senhor. Olha a convicção. Como? Eu confiei no Senhor, até que as rédeas se rebentaram. Então ela não estava com convicção em Deus, ela não tinha fé em Deus, ela estava convicta nas rédeas. É isso que às vezes Deus faz com a gente, né? Deus solta provas em cima da nossa vida, permite algumas coisas virem na nossa vida, certas enfermidades, eu tenho um grande médico, um grande plano de saúde, eu estou confiante em Deus. Aí chega lá no convênio, no hospital, o seu caso não tem solução, pronto, cadê a fé da pessoa? Bem, quando as rédeas rebentam, quando o médico diz que não tem jeito para você, esta é a hora de confiar no Senhor, é a hora de você mostrar sua convicção. Depois que as rédeas rebentaram, confia-se nas rédeas até se rebentarem. É assim verificamos que muitos caminhos fáceis de seguir, com o mundo, olha aqui, navios indo para Tarse, a rota fácil da denominação, é fácil, não tem responsabilidade nenhuma, simplesmente você vai deslizando, tudo corre a seu favor, todos gostam de você, você tem vários companheiros, amigos, amizades, todos, veja, ninguém discorda de você, você não discorda de ninguém, você não tem convicção da palavra, você ouve qualquer pregação, você se alimenta de qualquer doutrina errada, você ouve qualquer tipo de interpretação do homem, é o que eles falam, não, falou de Deus, amém, eu creio, não é assim, falou de William Branham, amém, é da mensagem, eu creio, não é assim. Você tem que ter convicção daquilo que você crê, que um dia Deus vai cobrar isso seu, um dia Deus vai cobrar isso de mim. Ninguém discorda de você, você não discorda de ninguém, isto é como pano de lavar louça, isto mesmo, sem firmeza, sem consistência. Ora, qualquer um, veja, não me importa quem você seja, qual é a sua posição, quanto a certos assuntos, na realidade, gente que pensa decentemente, ou considerará mais se você se firmar na sua convicção, amém? É bom quando você pega alguém para conversar, que a pessoa fala assim, se está escrito na Bíblia eu creio, eu sou de tal e tal igreja, mas se está escrito na Bíblia eu creio. Mas às vezes você prega para certas pessoas, elas dizem, se você crê assim, amém, eu creio assim, amém, com coisa que Deus vai aceitar todo tipo de doutrina lá no céu, Deus vai aceitar todo tipo de fé, Deus traz uma fé para que nós creiamos nela, Deus traz uma revelação de sua palavra, para que nós creiamos naquela revelação. Se fosse para mim crer em qualquer coisa, você crer em qualquer coisa, por que Deus iria cumprir sua palavra? O profeta diz, Deus é zeloso, Ele cumpre sua palavra. Agora, Deus vem aqui na terra, cumpre sua palavra, manda profetas e profetas, sábios, escribas,
Aí você crê, se você crê assim, amém, eu creio assim. Para você crer em qualquer coisa? Não, nós vamos ser julgados pela palavra. É a palavra que você está ouvindo hoje que vai te julgar. Não é se você crê assim, amém, não. É o que a palavra diz. É um balde de água fria, né? Você pensa que a pessoa vai basear aquilo, aquela conversa na Bíblia? Não. Amém, amém. Pano de lavar louça. Sem consistência. O profeta diz, eu prefiro conversar com um homem que mesmo estando errado, tenha convicção daquilo que ele crê. É isso que o profeta falou. Não é uma Maria vai com as outras. O meu pastor não crê assim. Meu pai não crê assim. Maria vai com as outras. Pano de lavar louça. Você, para ir ao céu, chegar na presença de Deus, você vai ter que ter convicção da palavra de Deus. Você vai ter que ter uma crença absoluta na palavra de Deus. A Bíblia diz, aquele que crer será salvo, quem não crer será condenado. Crer como? Como diz a Escritura, não é como diz o pastor, como diz a igreja, não. É uma convicção que vai nos levar ao céu, meu irmão. Salvação é isso, o arrebatamento é isso. Veja, sem consistência, ora, qualquer um, não me importa quem seja, qualquer que seja a sua posição contra certos assuntos, você tem que se firmar na sua convicção. Como muitos são sem personalidades, é assim que muitos cristãos são hoje. E você não pense que é só denominacional, não. Tem pessoas que não dão crédito à mensagem de William Branham. Você pode pregar, mas o Mombrana disse assim, o Mombrana... Não, eles não dão valor à palavra, eles não têm a mensagem de William Branham como um absoluto. Para sermos salvos, a Bíblia tem que se tornar para nós um absoluto. Mas ela vai só se tornar um absoluto se você realmente crer que ela é a palavra de Deus. Aí você vai examinar para poder basear a sua fé. A mensagem é a mesma coisa. Deus revelou para nós a mensagem nos revelou a Bíblia, porque Deus enviou William Branham para trazer uma mensagem absoluta que nos dá fé de arrebatamento. O que é a Bíblia? A mensagem de salvação é uma escritura, é uma mensagem que tem fundamento, e a nossa fé tem que estar neste fundamento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é esta pedra fundamental, é esta base, para nós colocarmos a nossa fé nesta palavra. Toda palavra do homem seja mentira, a minha é verdade. Então, se é para Deus cumprir sua palavra, e cada um crer como quer, por que Deus cumpriria sua palavra? Se é para as pessoas fazerem da Bíblia uma coxa de retalho, por que Deus seria zeloso de manter este livro como o único livro que é a sua palavra, infalível? Veja, são sem personalidade, é assim que muitos cristãos são hoje, são tão brandos e tudo mais, a ponto de pensarem que tudo que se tem que fazer é unir-se à igreja. Tudo que eu tenho que fazer é de me unir à igreja, ir a algum lugar, colocar seu nome no livro, e fazer uma coisinha, pular para cá, pular para lá, gritar, veja, e chamar isso de cristianismo. Olha o que o profeta diz aqui, cristianismo é uma vida diária, áspera, vivendo para Deus. Sabe como você mostra que tem convicção? A sua vida, ela é vivida para Deus. Você tem separação do mundo, você tem santidade na sua vida, você tem vida vivida. Isto é ter convicção da Bíblia. Agora, se você não se importa da forma como você está vivendo para Deus, isto não é convicção, muito menos salvação. Porque o que vai salvar a minha alma e a sua é convicção absoluta da palavra, é tomar posição pelo Evangelho, é mudança de hábitos de vida. Sabe o que é convicção? É um constante queimar do fogo do amor de Deus. Ele e ela, o pensamento dela e dele é em agradar a Deus.
com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas ações, com o que fala, com o que olha, com o que escuta. Ele está constantemente pensando: estou eu agradando a Deus? Isto é um coração convicto da palavra. Isto é uma fé absoluta. No coração que incendeia e coloca você lá com as pessoas para conseguir com que você se converta. Veja, vá lá, coloque-se no rio com o seu barco, pegue alguns remos e comece a remar contra a corrente. Você não ganha muito tempo, é difícil seguir, mas você solte os remos uma vez e observe como as árvores passam rapidamente, descendo, descendo, descendo. Assim é o mundo. Sabe por que as pessoas não tomam parte, não tomam a palavra nas suas vidas como um absoluto? Porque não é fácil viver uma vida cristã. Não é fácil você ter caráter cristão no homem e na mulher. Precisa-se de convicção. A palavra de Deus é certa e eu estou disposto a crer nela, pagar o preço. Quando as coisas estão flutuando facilmente, lembre-se, você está seguindo a uma grande catarata de algum tipo. Você está seguindo em direção a uma cachoeira. Não demorará muito e você vai cair nessa cachoeira. Só flutuando com o mundo, fácil, do jeito que segue. Você não vai querer isso, né? Não, Senhor. Mas precisa de quê? Para você remar contra o mundo, contra as religiões, contra a sua carne, contra o pecado, precisa-se de convicção na palavra de Deus. Amém. A vida das pessoas mostram que não há convicção ali, não tem santidade nas vidas, não há consagração nas vidas, não há preocupação com Deus, com as coisas de Deus. A palavra de Deus não tem valor para elas, a palavra do pastor não tem valor para elas não têm convicção. A palavra de William Branham não tem valor. Por isso Jesus disse: examinais as escrituras, observe a palavra, examina, observa, vigie minha palavra, porque você cuida ter vida eterna ali. Não é simplesmente abrir a Bíblia no criado mudo no Salmo 91. É fácil, né? Você vai na casa de muitas pessoas, está lá a Bíblia ali, a página da Bíblia do Salmo 91 está amarela. Você olha lá, a página da Bíblia no Salmo 91 está amarela. E ela acha que Deus está guardando ela, protegendo ela. Sem convicção, meu irmão. Você pode pôr 1000 Bíblias na sua casa aberta no Salmo 91. Se você não tiver convicção para obedecer a palavra, Deus não está nem te vendo. Porque o que chama a atenção de Deus é uma fé convicta. Viu? É uma fé inabalável. Todos que alcançaram algo de Deus é porque tinham convicção de que aquela era a palavra de Deus. Olha aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tinha convicção daquilo, que se ela tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. É automático, meu irmão. Viu? Quando se tem convicção, é automático, é tomar posse da palavra de Deus. Olha aquele centurião, não precisa ir na minha casa. Não precisa abrir a Bíblia no Salmo 91, não. Manda uma palavra. E meu servo sarará. Pronto. Aquilo é convicção. Aquilo é fé absoluta. Porque leva-se a sério a palavra de Deus. As pessoas nunca buscam a Deus. Não se importam em obedecer a Deus. Não querem viver a vida cristã em obediência a Deus. Não tem santidade nem consagração na vida. Fica doente, vou pedir oração para o pastor. Não, a convicção do pastor não serve para vocês. O profeta diz: a fé que cura está em vocês. É vocês que têm que ter convicção. Eu tenho convicção para mim. Você tem que ter convicção para você. Eu tenho convicção de que eu sou salvo, mas a minha convicção não pode te salvar. Eu tenho convicção que eu vou subir no arrebatamento. Se for um desta igreja, desta cidade, deste país, sou eu. Eu tenho que ter esta convicção. Porque senão eu estou perdendo tempo aqui.
Agora, como que eu espero ter convicção da palavra, se eu não levo a sério a palavra de Deus, se eu não levo a sério os mandamentos de Deus, se eu não levo a sério a palavra do profeta? Olha, Deus não é obrigado a te salvar se você não crê corretamente, viu? Deus não vai te perdoar com qualquer tipo de crença. Como nós falamos, se fosse para Deus salvar as pessoas e todos, só porque vão à igreja, você já pensou? Todo mundo seria salvo, né? Deus não precisava nem de enviar a sua palavra. Tá a minha Bíblia aí, os profetas escreveram, morreram por causa desta Bíblia. A Bíblia é uma Bíblia ensanguentada, irmão, preço de sangue aqui. Nossos irmãos ali pagaram um alto preço por ela, para estar escrita hoje. O próprio Cristo veio na terra, derramou até a última gota da sua vida, do seu sangue, para que agora eu pudesse crer do jeito que eu quero, viver do jeito que eu quero. Deus só quer o coração. Não, irmão, cristão tem que ter responsabilidade. O cristão tem que ser responsável, tem que levar Deus a sério, senão você está perdendo tempo na igreja. Se fosse para nós confiar no pastor, na mãe, no pai ou no homem, por que Deus seria zeloso de cumprir sua palavra? Irmãos, Deus espera de nós que levemos muito a sério os seus mandamentos, amém? Amém. Devemos o quê? Valorizar, respeitar, amar a Deus e sua palavra, dando a Deus e sua palavra o primeiro lugar. Quando você tem convicção de que esta é a palavra de Deus, você coloca aquilo como primazia na tua vida, como primeiro lugar. Se você não tem convicção da palavra de Deus, você nunca dará a Deus o primeiro lugar. Deus sempre estará na sua vida em segundo plano. E é muito fácil. É muito fácil você colocar outras coisas na frente de Deus, na frente do compromisso que você tem com Deus, na frente da sua vida de consagração. Você não se importa com a palavra? Então, temos que ter, irmãos, temos que ter convicção sobre Deus, uma opinião firme, correta sobre sua palavra. Não podemos ser como o profeta disse, né? Vamos ler aqui mais uma coisinha, para nós podermos partir por encerramento. Na mensagem Águias de Deus, olha: certa vez um homem apanhou um velho corvo e o amarrou, porque estava no milharal, e os pássaros começaram a voar por cima, dizendo: vamos, Joãozinho corvo, vamos para o sul, o inverno está chegando. Ele estava tão abatido que dificilmente podia andar. Havia um bom homem que passou ali um dia e disse: aquele pobre velho corvo, eu vou desamarrá-lo. E quando ele o fez, os outros corvos vieram e disseram: vamos, Joãozinho corvo, vamos para o sul. Mas ele esteve amarrado por tanto tempo, que saiu andando por ali e disse: eu não posso. Ele não sabia que estava livre. Que a palavra de Deus, ela vem para te libertar, amém? Ele não sabia que estava livre. Esta é a maneira que acontece com um homem hoje. Você não sabe que Jesus Cristo já te libertou, já te curou, já te salvou, irmãos. Vamos sair disto, vamos parar em algum lugar. Deus nos fez livres, não morra de fome. Deus possui bênçãos pentecostais para nós, através de todos os céus, recursos impenetráveis de sua bondade. Vamos alcançá-lo. Quem desejar ir, deixe-o ir, mas você beba das águas da vida de graça. A águia, ela constrói seu ninho no alto da rocha. Ela é como a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja está sentada sobre a colina que produz luz. Ela é alta, ela tem altas ambições, ela devia ter grandes perspectivas. Porque estamos esperando Deus fazer algo. Não é assim? Eu tenho esperança que Deus vai me curar. Eu tenho esperança que Deus vai resolver para mim aquele problema. Não, irmão, a fé precisa de convicção. Você precisa tomar posse, aquilo é seu.
Se você chega aqui nesta tarde dizendo, eu subirei se eu entrar na fila de oração, tudo bem. Bem, se Ele me disser que eu estou bem, se o Senhor me fizer saber, não. Tenha perspectivas assim. Porém, se Ele não o fizer, então eu não obterei nada. O enfermo, diga, espero voltar para casa curado, e não sairei daqui até que isto aconteça. Se você não tem o Espírito Santo, diga, ficarei aqui e apodrecerei neste lugar, ou receberei o Espírito Santo. E isto é convicção. Estou aqui no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Eu estou aqui onde o Espírito Santo está. Ficarei bem aqui até recebê-lo. Não vou deixar de crer nesta palavra, nesta mensagem, enquanto eu não obter fé de arrebatamento. Eu vou ser arrebatado. O que o profeta diz: seja como o velho Buddy Robson. Robson estava quando ele foi para o milharal, ele disse: Senhor, se tu não me deres o Espírito Santo, quando tu voltares à terra, tu encontrarás um monte de ossos do Buddy Robson, jogados bem aqui. Esta é a maneira de fazê-lo. Amém? Esta é a maneira. Olha, um homem certa vez estava tentando buscar a Deus, e cada vez que ele dizia, estou salvo, o diabo dizia, você não está. Não é assim? Estou curado. Não, você não está. Olha os seus sintomas aí, olha como você está ruim. Rapaz, olha o tanto de remédio que você está tomando. Você não está. Aí o profeta diz, aí este homem, de agora em diante, eu vou pôr esta estaca, e apontarei para esta estaca. Este é o lugar onde me encontrarei com os requisitos de Deus, bem aqui. Sabe o que traz convicção de uma fé assim? É você vir sob as bases e os requisitos da palavra de Deus. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Você finca uma estaca bem ao lado ali do seu lugar nesta tarde, nesta noite, dizendo, Satanás, bem aqui é onde cada dúvida vai ficar. Eu não vou voar com ele nesta tarde. Eu vou acertar exatamente o que ele me disse que eu poderia fazer se eu crer nisto. Aquele que crer será salvo. Quem não crer será condenado. Amém? Senhor nosso Deus, queremos agradecer o Senhor pela sua bondade, o seu amor, a sua graça, tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Queremos, Pai, cada dia estar convicto da tua presença. Estamos aqui, Senhor, para adquirir convicção, Pai. Cada dia mais queremos estar convictos da nossa posição, da nossa salvação, que nós estamos, Pai, no grande programa do Senhor, que irá arrebatar um povo, Pai. Eu faço parte deste povo, Pai. Eu estou ali porque existe uma promessa que eu posso apontar meu dedo para ela, Senhor, e ela me dar, Pai, esta promessa. Que cada um aqui nesta noite, através da internet, os irmãos que estão através da internet pelo país, Pai, que eles tomem posição pela verdade, convicção da sua palavra, Senhor, e tome posse daquilo que Deus já fez por cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós pedimos e agradecemos. Amém.